Deus me fez saber que as pessoas queriam ouvir essa parte espiritual um pouquinho mais. Olha, as- muitas pessoas do mundo, elas não entendem essa parte espiritual como as pessoas evangélicas, as pessoas de Deus, né? Cristãos assim. São essas pessoas que estão assim, fica um pouquinho curiosa e não sabe que Deus faz esse tipo de coisa, não sabe que esse tipo de coisa acontece mesmo, acha que é tudo história, lenda, tal. Olha, quando eu fui para Minas Gerais é um lugar difícil, muito difícil, porque você vê o demônio ali a olho nu em Minas. Muito espírito, que eles falam que é ET de Varginha, essas coisas, é demônio. Então você vê as coisas ali a olho nu. Em Minas Gerais é muito difícil, por causa da idolatria, né? É um excesso de idolatria. Então, tem muito romeiro que vai para Aparecida. E isso atrai os demônios, né? Porque aquilo ali não é, Aparecida não é a mãe de Jesus. Não é. Então, o que acontece? Eu fui para Minas, olha, eu vi tanta coisa lá. Aconteceu tanta coisa. Uma delas foi um homem de quase 2 metros de altura, enorme, querendo meu livro, perguntando sobre o meu livro de Deus. Queria meu livro de Deus. E o livro de Deus? Né? Para mim e para minha irmã, coisa esquisitíssima, né? No outro dia, foi uma mulher bem grandona, autona, querendo o livro de Deus também. Muito esquisito. Era o inimigo, era o demônio mesmo. Então a gente via ali nas pousadas coisa, olho nu, sabe? Andando seus espíritos. Eu estava numa pousada de uma pessoa lá de Minas, era uma católica, mas era uma senhora muito, muito legal, muito bacana. E ela tinha uma pousada bem afastada, duas pousadas, uma na cidade e uma afastada. Eu fui na cidade, na pousada afastada dela. E ela tinha duas casas, uma mais separada um pouquinho, eu fui lá na outra casa dela, que era separada. E a casa que estava separada era vazia. Eu sentei na porta e fiquei ali cantando um hino. E a porta da casa da mulher começou a chacoalhar a maçaneta. Eu cantando e a maçaneta chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando. Eu fui ver dentro se alguém estava querendo sair ou entrar. E a casa era abandonada, não tinha ninguém dentro, vidro quebrado, casa abandonada, não tinha ninguém dentro da casa. E não tinha como ninguém entrar, porque só tinha aquela porta e janela, não tinha ninguém, não tinha como entrar por outro lugar. E não tinha ninguém dentro da casa. E ninguém sabia que eu ia estar ali. Aí eu perguntei para ela, olha, eu falei, aquela casa ali é da senhora? Ela falou, é. Ah, mas aquela casa ali está abandonada, não tem ninguém. Eu falei, tem mais alguma pessoa aqui no sítio? Ela falou, não tinha ninguém no sítio. Então, ali era terrível, muito terrível, você via as coisas a olho nu, era assustador, assustador. Mas eu também vi uma coisa legal, tava eu, minha irmã e o Célio, né? A gente estava lá em São Bento do Sapucaí, e a gente estava andando e tinha um pasto tinha alguns cavalos, eles estavam pastando, na parte de baixo. E a gente ia passando, um cavalo foi e deu um galope. O cavalo deu um galope, subiu em cima no morrinho e ficou fazendo assim com a cabeça, fazendo tipo reverência. Ele com certeza viu o anjo que estava com a gente, porque sempre as pessoas de Deus, um anjo acompanha. E o cavalo fez reverência. Ele levantou, ficou ereto, sabe quando com um porte sabe, de reverência? Ele fez isso, um sinal de reverência, assim, com a cabeça, e ficava balançando e levantando a cabeça. Coisa mais linda do mundo. Então Deus confirma as coisas, né? Deus pediu para contar isso porque as pessoas falam, será que Deus faz isso mesmo? Será que Deus faz isso mesmo? Faz. É que as pessoas da igreja não contam tudo. Tem pessoas que têm receio de contar tudo que acontece, né? Eu vi muitos milagres. Eu vi muita coisa, né? Muita coisa. Então é isso. Olha, eu tenho que contar uma testemunha da igreja adventista. Eu estava na universidade, tinha um rapaz que era da igreja adventista. O que aconteceu? Olha,
Eu estava contando testemunho para uma moça, né? E eu falei para ela, chamei ela para conhecer a congregação na época que eu era. O que acontece? Eu estava chamando ela para a congregação, mas eu nunca fui de implicar com a igreja das outras pessoas, né? Nunca fui. O que aconteceu? Eu tive um sonho de madrugada, antes de ir para a universidade, que o demônio vinha e falava para mim assim, vinha me afrontar. E ele tinha uma Bíblia maior que a minha. A Bíblia dele era maior que a minha, ou seja, mais tempo de crente. E ele me afrontava e ele tentava me destruir. Eu pegava e falava para ele, que o Senhor Jesus te repreenda, que o Senhor Jesus te repreenda, que o Senhor Jesus te repreenda. Falei 3 vezes, aquele espírito foi embora. Isso foi no sonho. Quando eu fui para a universidade, um rapaz da igreja adventista veio brigar comigo. Ele falou assim, você não pode ficar pondo essas coisas na cabeça da menina. Era uma menina que era testemunhada da igreja dele. E eu, o que eu fiz? Eu não falei da igreja dele, eu falei para ele ir na minha igreja, né? Na época, ela falou que queria conhecer todas as igrejas. Eu falei, pô, vamos indo. Então ele falou, aí ela falou para ele que não ia mais na igreja dele, que ia na minha. Ele pegou e falou que eu não devia falar isso para ela, ficou bravo comigo, ficou bravo. Ele queria me bater na sala. Ele queria me bater na universidade, ele queria me bater. Quem você pensa que é? Ele ficou tão nervoso. Eu peguei na mão dele, eu falei, Floriano, clama o sangue do Senhor Jesus, clama o sangue do Senhor Jesus, clama o sangue do Senhor Jesus. Aí ele abaixou a cabeça assim, saiu chorando. Aí o que acontece? Passou uma semana, ele estava aqui perto da minha casa, eu encontrei ele do nada, ele não vem para cá, nunca tinha visto ele aqui. Sabe, nem sei se tem igreja adventista aqui. Encontrei ele na rua. E ele falou assim, você mora por aqui? Eu falei, eu moro ali. Aí ele falou, eu vim visitar uma pessoa aqui do bairro, com o meu grupo de oração. Aí ele falou assim, olha, você me perdoa, no amor do Senhor Jesus, eu não sei o que aconteceu comigo. Então foi um espírito que tomou ele ali para fazer aquilo, né? E o espírito tomou ele mostrando assim que ele tinha uma Bíblia maior, quer dizer, eu tenho mais tempo de crente que você, né? Porque fazia pouco tempo que eu estava na igreja. Então, para vocês verem como que Deus mostra a coisa, né? Como foi Deus.